Bom, gente, é o seguinte, eu vou tentar mostrar a minha rotina de como eu me elevo diante da situação que eu estou vivendo, tanto espiritual quanto carnal, né? E mostrar o quanto e o porquê eu evoluí, e eu vou continuar evoluindo. Vou mostrar um pouco da minha rotina, né, o que eu faço um pouco do dia, e diante disso eu tiro os meus aprendizados, eu tiro a minha consciência, não ligue para a minha aparência, porque eu gosto de fazer isso com a mente limpa, do jeito que eu estou e mostrando quem eu sou de verdade. Destrinchando essa história, tem um cafezinho e assim eu vou botar a câmera aqui do lado, vou tentar deixar da forma mais visível possível. Tem calor. Vou botar minha maritaca aonde ela deveria estar, né, para fazer isso. Não tem nenhum maltrato. Foi um pássaro comprado na feira por um mero valor simbólico, mas que ao avistar ele dentro daquela caçapa cheio de outros pássaros, eu vi algo diferente nele. Eu já tive um pássaro desse, que se chamava Meg, e para mim ele é a reencarnação da energia, daquilo que a gente rege, é o que a nossa casa é na realidade. Sem essa energia, eu acredito que não exista matéria. E essa matéria, ela compôs o que a gente tem, que a gente não leva nada. Se o homem foi à lua, ele só encontrou terra, ele só encontrou um deserto. Ele não encontrou nada mais do que fotossíntese para poder se gerar energia. E é isso que somos. Se alguém pensa que o espiritual é quando morremos, a gente já está no espiritual. Esse espiritual, para ser reconhecido, é a abertura do terceiro olho, do conhecimento, da vivência. Então, assim como eu falo com os meus guias que estavam caídos no passado, hoje eles estão elevados. Por quê? Porque eu não deixo eles falarem. Na realidade, eu compenso o dia, né, me divertindo com a situação, porque os primeiros conselhos que eles me deram foi a aprovação, né? Foi testar para saber a minha índole. Eu tinha me lascado. Nunca brinque com questão da espiritualidade, nunca faça pacto. O que aconteceu comigo foi um símbolo que eu fiz no chão, diante de uma raiva, de uma bebedeira, e tudo começou a se manifestar. Porém, eu já tinha desde criança, eu vivi no espiritual, dentro de associações, dentro de igrejas católicas, evangélicas. Não me faltou conteúdo, né? Me faltou o complemento. Eu fui procurar na filosofia. Depois da filosofia, eu voltei para a religião afro-brasileira, sabendo um pouco de todas as culturas, conhecendo a cultura europeia, tendo a oportunidade de viajar para fora, de ver que nenhum desses políticos criaram nada de novo. Esse Bolsa Família ou essa ajuda, ela já existe no primeiro mundo, e as pessoas de lá, elas não se interessam, não é nem pelo dinheiro, mas é o que você tem de valor, o que é que você tem para oferecer. Eu fui muito bem recebido, porque eu sempre fui muito bom no que eu faço. Se eu for para me fazer alguma coisa, eu vou fazer ela bem feita. E diante disso, eu tinha que estar preparado para poder fazer esse trabalho que eu inventei de fazer agora, ou que fui colocado em fazer. São evoluções que aconteceram no decorrer desse tempo. Eu vou lhe dar um exemplo.
um brasileiro que serviu o exército, que está nos Estados Unidos, Thiago Skoll. Aprendi muito com ele, aula no YouTube, ele mostrando a cultura, né, e o que ele conquistou diante do tempo, trabalhando, fazendo faculdade nos Estados Unidos. Aí tem os camaradas do Canadá, né, que tem aquele estilão gangster. Então tudo isso foi aula que a gente foi aprendendo. Esses youtubers, eles sabem o que fazem, né, passaram pelo processo de opressão, primeiramente. Eles sofreram, sentiram na pele, assim como George Floyd sentiu, e existiu um protesto, mas a gente tem exemplos, tem Amarildo, tem Marielle. Eu não posso nem comentar disso, por quê? Porque a gente vive dentro de uma máfia chinesa, né? Mas o que é máfia chinesa e o que é a máfia europeia? Velho, vocês não podem me impedir de dizer Partido Comunista Chinês, Partido Comunista Português. Para quem vocês servem, isso não é da minha conta, né? Então é apenas estudar. É o que eu fiz, eu aprendi a me defender. Para poder estar aqui e fazer esse papel sem medo, sem temer. Eu não conheci nenhuma penitenciária não, mas eu conheci o pequeno processo, o que acontece dentro das famílias. E principalmente daqueles que já tiveram um parentesco que já puxou, né? Então, a consequência dos atos me fez observar o cordão de prata, cordão de ouro, os 7 corpos, a evolução. Eu vi muitos amigos meus presos, né, e estando aqui fora. Agora, como é que se explica? É loucura, é física quântica. Então, se eu estou adiantado no tempo, no espaço-tempo, e o meu tempo é diferente de uma pessoa que tem uma idade maior, ela passa diferente de tempo, de horas diferentes, isso quer dizer um amadurecimento. Isso quer dizer um fruto que foi plantado. Ali vai se decidir se vai nascer semente ou erva daninha. E é esse momento, incluindo a minha idade, incluindo o processo que eu estou passando, de amadurecimento que eu estou passando, levando aquele chacoalho, como diz Lúcia Helena, né? Quando o mundo chacoalha com a gente, é porque a gente está errado, ou então a gente não está alinhado com eles. E eu estou ao mesmo tempo os dois, né? Nem tanto alinhado, porque eu vejo as pessoas muito fechadas e também nem muito abertas para essas possibilidades, porque existe uma maldade. A nossa cultura ela foi roubada. Antigamente, no tempo de Pelé, a gente comia na casa do vizinho, né? Tacava a mão no fogão e mandava ir para aquele lugar. Hoje em dia, ninguém confia mais em ninguém, velho. Existia uma cultura, ó, o ouro bate em mim direto, ó. Ele é diferente, mano. E existe uma cultura das bandeirinhas, de desenhar no chão, ó. E isso acabou, né? Pode ser pela minha idade, eu espero que esteja acontecendo com as novas gerações. A gente está zerando o alfabeto, já que se a gente for falar de zodíaco, for falar de zoroatrismo, né? O zodíaco, os signos vieram do zoroatrismo, e o zoroatrismo ele é a religião turcomana. O turco ele não é árabe, e turcomano é entre aspas, por quê? Porque o bem tá cheio, o mal tá cheio de boas intenções. Você pega a flor de lótus, que foi tão sagrada um dia,
e observa que ela foi usada pelo um símbolo da Segunda Guerra Mundial. Mas o objeto tiraram do sagrado e tornaram, né, uma camuflagem. Isso acontece na veste de cada pessoa. Ninguém, em todos os lugares bons, vai ter alguém vestido de cordeiro. Então não tem para onde escapar. Às vezes é até uma forma de proteção, né, que a gente consegue diante disso. Porque não precisamos ser também a coisa errada, a gente só precisa andar no certo, porque tem muita gente fazendo justiça. E diante das injustiças é aonde tira o aprendizado. E é isso que está acontecendo. Eu estou tirando o meu aprendizado, quem está causando injustiça está tirando seu aprendizado com um sofrimento maior. E eu prefiro andar nesse caminho do bem, fazendo bem, sem olhar quem. Graças a Deus, cara, que eu tenho o meu emprego de nômade digital. Porque se eu fosse depender hoje da rua, eu tinha passado fome. Graças a Deus que eu ouvi falar sobre um projeto que está acontecendo no Castelão, onde os skatistas estão tendo oportunidade. Porque no meu tempo, a nossa oportunidade era mais difícil, mas tinha quem fazia. Meu amigo Charles, que faleceu diante desse amor, né? Pela família, pelo trabalho. O cara construiu várias pistas de skate aqui e foi construir em outras cidades. Saiu de Fortaleza, sofreu um acidente, o guidão da moto bateu na barriga e aí ele não foi ao médico. Resumindo, estava tudo estourado. Ou então no médico ninguém sabe a história. Existe muita coisa, né? E às vezes a gente faz por proteção, né? Ou por cúmplice, porque isso acontece em toda família. O espírito familiar, né? Ele está imbuído também de sujeitos a possibilidades. Essas possibilidades eu faço falar igual a Dilma, né? Todo mundo perde. Então, para mim, o que valeu foi o aprendizado, não o lucro tirado em cima disso. Porque para me sobreviver, eu tenho as minhas forças, eu tenho os outros meios. E esses outros meios, eles me botaram alguns fins. Não seria esse negócio que daria continuidade, só que para quem tem Deus, para quem pede apenas sabedoria, ele vai abrir mais 10 portas. E sempre vai ter caminho, sempre vai ter direção para continuar rastelando da forma correta, fazendo flow, passando por todos os vales que for necessário e não se perder. Isso é uma demonstração daquilo que a gente faz no improviso. Eu encontrei o Lourão do rap ontem, fiquei muito feliz de ter visto ele, e ele tá bem, tá recuperado, e que Deus abençoe, assim como eu vi gente vendendo paçoquinha para sustentar o vício, e eu dizer que Deus te abençoe, porque o cara tá correndo para poder pagar as necessidades dele. Eu conheci gente assim, em Canoa Quebrada, que faz arte, desenha quadro, faz pintura, coisa mais linda, e vende por preço de balela para poder sustentar o seu vício. Isso é digno, porque o cara está passando por um processo. O que ele precisar, ele vai ter. Se ele quiser se internar, é uma opção dele, né? Mas se ele quiser viver aquela vida maluca, se ele não está prejudicando ninguém, eu acho que tem muitos bruxos que eu conheço. Os bruxos que fazem isso, mano. Eu tiro ali na Raul Barbosa, a galera que pastora,
Não só ali, como também tem na Piedade, eu conheço tudinho. Conheci a galera do ginásio tudinho, velho. Cheguei ontem na praia, vendendo salgado. Quem é que compra da gente? São os caras, mano. Eu conheço, né? E os caras, mó limpeza, eu conversando, velho, eu já surtei aqui. Eu tinha um grande professor, o Aron. O Aron era como um pai para mim e pro Gabriel. A gente saía da Henrique Rabelo, ia surfar, ia a pé. A gente ia surfar. Quando voltava todo salgado, cheio de areia, porque o dono da barraca não abria o chuveiro pra gente não. A gente passava de 2, 3 dias assado, papai. Soltava pipa ali em frente a Bedelândia, né? À noite. E os carros passando na Antônio Salles. Mano, minha infância foi perfeita. Eu curti em 3 gerações, em três locais. Assim como tem os pracianos. Praciano é quem mora perto de praça, são os PC. Eles podem ser os parceiros, como também podem ser os passa, para não dizer o PC. E aí, conheço, mano. A gente tem fenotipos de cada genético, isso é darwiniano, que vai se modelando e vai trazendo fenotipo, né, essência, para mostrar quem realmente somos. Essa essência, ela é conquistada, é a energia que a gente puxa pra gente. É o que diz, tem gente que se alimenta de plasma. Mas que plasma é esse? É o plasma do medo? Usa o filho para poder tirar esse plasma, trazendo lendas urbanas, ou então educação falida, e depois culpa a sociedade, porque existe um equilíbrio. E esse equilíbrio é quem faz a sociedade também permanecer. O federalismo que eu conheci, ele é a opinião sendo vigiada, né? O socialismo, ele é necessário porque a gente é social, trabalha da forma social para poder tirar aprendizados. É necessário essa batalha tanto com o ser político que somos nós, brasileiros ou americanos, universais, né? Mas a gente ainda é um ser político e a nossa opinião ela prevalece quando a gente demonstra valor. E aí eu vou brincar, vou te mostrar como eu faço isso com facilidade, né? Teve um guru do ex-presidente que ele era muito espontâneo. Eu tenho uma admiração, mas um menosprezo por ele ao mesmo tempo. Por isso que eu não vou citar o nome. Porque, além de ser radical, né, eu acredito que exista mais valor quando a gente valoriza as outras pessoas. Porque, como diz o Evangelho, a gente só consegue tirar a nossa fé, a nossa presença com Deus, quando a gente compartilha com as outras pessoas e quando a gente consegue dividir esse valor da forma correta, ou seja, dar a César o que é de César. Né? Por isso que ele não se encontra mais aqui com a gente, né? E imagina o que esses caras passam para poder ter o que tem, porque o sofrimento deles são maiores. Eu vou dar um exemplo, como tem gente dentro do plenário, assim como tem gente, na minha visão, né, que pegaram seborreia, que pegaram doenças de Chagas. Que doenças de Chagas é essa? Cara, qualquer coisa que fique exposta. Uma sífilis, ela pode ser dada não só nos genitais, não só vamos dizer, nos lábios, mas ela pode ser dada como herpes no corpo todo. E tem pessoas que desonraram os brasileiros e possuem essa doença. Assim como tem
árvores que não dão fruto. E isso é uma coisa boa para um momento útil, né? Também solucionável, mas a energia ela prevalece. E eu estou tirando aproveito disso, mostrando que o meu corpo todo está doendo, né? Eu estou sentindo ele, eu estou vivo, mas eu estou tentando esvaziar minha mente para que os que eu conheça não leiam o meu pensamento. Se chama disciplina. E conversando com vocês, eu estou falando entre um canal, né? Esse canal poderia chamar de cavalo. Esse cavalo tem preço, né? Mas não é o valor do teu dinheiro que vai pagar. Essa é a verdade. É o valor daqueles que estão comigo que está prevalecendo. E eu faço todo dia, eu faço uma coisa nova, eu vejo um mundo novo, né? E continuo sendo exemplo. Continuo parecendo com um leãozinho. Gosto tanto de você, leãozinho. E eu te digo que Shakespeare, ele era espiritual. Assim como Giordano Bruno. Tem os pintores, Botticelli. Toda essa arte, toda essa cultura, ela não foi em vão, né? Quem foi que criou a imagem de Iemanjá? Caralho! A cultura que foi roubada e escondida pelos alemães naquele tempo, ela foi espalhada por o mundo todo. Para quem não conhece Laos, os Estados Unidos encheu de bomba e até hoje eles desativam bomba por lá, né? Tem fatalidades de mortes em locais que eles vão capinar, vão plantar arroz e a bomba estoura. Então, agradecemos por ser Amazonas, por o nosso sistema está protegido, mas as pessoas estão corrompidas. E assim eu me protejo, porque tem os justiceiros, tem os motoqueiros fantasma, mano. Olha que viagem, cara. A gente é muito exterminador do futuro. Porra, ainda bem que aqui no Brasil não tem um controle, porque senão eu já tinha estourado o mundo, brother. É pancada. É isso. Vou começar a fazer o que eu vim fazer com o Louro. O Louro, ele conversa. Ele fala sobre o futuro, presente e passado. Aí já começou, ó. Tá falando aqui no meu ouvido. Louro, vai tomar no cu. Louro, tu tem que ficar de costa, Louro. Vira. Porque aí eu falo com a tua feira, bateu ouro. É mais regasguito. Mas fala, pronto. Aí tu vira o pena, olha isso. A espiritualidade, ela é muito simples, né? Entender o simbolismo, isso aqui pode virar um quadro. É o exemplo do que a gente não precisa de muito para ser real, brother. Eu consigo fazer coisas que tu nem imagina. Vou começar. Louro, assim não, Louro. Foi lá para trás.
Minha vida foi uma consagração. Me perguntaram no olho d'água, como é que eu tenho essa força toda? Quem é filho de Jurema não é qualquer coisa que vai derrubar, não. E assim eu continuo fazendo aquilo que eu vim fazer. Fui para uma fogueira muito louca, mas também participei de outras na praia, fazendo luau. Eu tive consagrações simbólicas com Iemanjá entre quatro amigos do interior caiçara, e a gente passava de 4 horas dentro da água conversando na beira da praia e ninguém podia sair. Quem saísse primeiro perdia. Eu nunca saí primeiro. É loucura, mas lembrar do presente, passado e futuro me faz trazer a minha essência, me faz continuar a demonstrar o que é novo. E assim como eu fui criado, como existe a árvore quixabeira, eu fui criado na quixaba, com os meus primos, curtindo, subindo o morro, apreciando o pôr do sol, que é igual de Canoa, só que com os nativos que a gente conhece das tribos, são tudo primo, são tudo familiar, tem um grau de parentesco, apesar que já invadiram muito, mas ainda tem seu preço. Tem muitos castores ainda dentro da Canoa Quebrada. Tem tribos indígenas, e essas tribos, elas fazem parte da minha família. Eu tenho cultura, não é que eu esteja me agregando, mas eu sei mostrar o meu valor. Passar as temporadas com os ninhos, assim vai ser o aprendizado com eles. Isso é um chamado. Eu tenho o dom do batuque. Esse dom do batuque, ele veio do dia pro outro, mas quem deu foi Deus. Eu não sabia que tinha, na verdade ele estava incubado. Deus me usou como instrumento e depois revelou ele para mim. E o que eu consigo fazer, atenuante, atenuar, assim com as palavras, eu consigo fazer com o batuque. Assim como eu estava só com uma mão, vou te mostrar o que é que eu faço com duas. Agora imagina se fosse... Deixa pra lá, não pensei demais. Quem sabe usar a mão, velho? Mas eu sei usar tudo. Chamar, tem que chamar.
para quem está começando, eu tendo a oportunidade de conhecer os índios originários, juntar uma grana, uns 3.000 contos, para poder conhecer a tribo deles. Mas isso ainda tem um porém. Eu tenho na minha família, eu tenho uma casa próximo aos meus nativos caiçara, que fazem parte da minha família. Existe maçonaria não só aqui em Fortaleza, como existe em Juazeiro, como existe em Aracati. Não foi aqui em casa que Barão, Dragão do Mar, Visconde do Rio Branco, os caras que fizeram algo, velho, vocês estão por fora. Ainda tem rinha de galo, né? Então a galera se encontra, Branco. É loucura, é isso que eu vou daqui pra frente participar, entre aspas. Vamos lá, calma aí, vamos tentar destrinchar essa informação. É essa galera que eu conheço, né? Eu fui criado no CRIA, eu conheço Fortaleza toda, e o único bairro que eu tenho dificuldade de conhecer é o Antônio Bezerra, mas eu conheço Alto do Monte. Então eu vivenciei, né? Então dá para entender. E são pessoas que eu acho estranha, mas é porque já existiu, né, ações onde deixaram algo estranho, e é por isso que eu vejo elas como estranhas. Mas isso vai acabar, por quê? Porque a gente só conhece algum tipo de verdade depois que a gente a conhece. E eu preciso conhecer mais esse bairro. Assim como no Icaraí, eu já fiz muita posição. Ia pros pega, velho. E aí, pros racha que tinha, tempo bom. Pra quem participou dos gambazinhos, né? Levou carreira dos gambazinhos, levou carreira também no Icaraí. Isso é pancada. E sofri muito no Icaraí, eu e a galera, Breolândia. Mano, sempre andei de skate e surf. Agora, questão de bola tinha um apreço, mas quando eu vi o que o Diabetes estão fazendo, então eu acho que caiu muito. Um beijo, Diabetes. É isso. Cada um com seu cada um, meu irmão. Mas aí na minha praia. Não é que não seja minha praia, eu tenho respeito. Vamos lá. Ontem eu tirei o meu evangelho, fiz minha oração, né? Continuei minha consagração. E Deus falou, nunca sirva aquele poder que não vai te trazer nada, só vai te trazer falatório de fazer tu pecar. O que é que adianta? O que é que vai mudar se ganhar ou não ganhar? O importante é o que eu tô fazendo. O que eu faço, velho. É isso. Eu mando de volta. Se eu estivesse numa rave, era assim, ó. Mas isso depende muito de como tá a nossa energia, do que a gente quer mandar. Quero mandar um tribalista.
sou o Chacrinha, eu sou o Faustão, eu sou aquele narigudo, eu sou o Pinóquio. Por quê? Porque eu sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Pode botar o microfone no meu ouvido que eu falo contigo e ainda falo com os líderes, os federalistas. Então, se eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo, eu tenho o meu valor. Ah, como eu tenho o meu valor. Isso eu aprendi, sabe aonde? Alô, telefone. Alô, Margarida. Trabalhei muito tempo. Eu tirei aproveito. Os males que vêm para o bem. Foi daí que eu tirei meu aproveito. Foi daí que eu me fiz homem. Eu só estava guardando, incubando, porque eu estava passando pelos processos. Passei a utilização de tudo para saber o que era gostoso. E, velho, o cigarro eu só deixo quando minha vida espiritual normalizar, quando botar esse menino pra fora, porque não tem perigo, né? Aqui minha defumação é a forma que eu tenho de me limpar. A mirra, a essência e o ambar. São as três coisas. Agora eu te pergunto, que porra é essa? Será que é óleo de baleia? Vai fumar óleo de baleia, Fábio? Nada. Onde é que... Ó, o louro já se enganchou nos meus cabelos. É igual Arapuca, ó. Bora, louro. Dá pra gente fazer um ministério. Queima o Antigo Testamento, deixa só o Novo. Porque o velho tá puto, mano. É loucura. É o cara entrar dentro da fogueira e não se queimar, mano. O velho tá queimando. E eu vou te mostrar como é que faz pra queimar o velho. Queima, velho, queima, vai. Tu queima ou não queima, louro? Só com a mão. Apelar, mano, uma mão. Se estiver muito carregado, né? Isso aqui é fractais. Tô fazendo medicina pelo som.
tem pantera ou não? É os dedos, mano. Ó. O cara que usa os dedos. É isso. É o exemplo. Precisa de um alívio hoje? No Recarga Pelas Fespix, mesmo sem Eu posso passar o dia todinho fazendo isso com vocês. Por quê? Porque eu passo o dia fazendo isso com eles. E foi isso que me fez tornar quem eu sou hoje. Tá todo mundo sempre falando do bermoco Com isso, o bermoco complemento aquilo, mas eu da quero mostrar pra música, vocês na prática eu tenho como dá pra tirar uma grana, não é? Eu tenho flexibilidade. o Vou te apresentar as axé que eu pesquisas preciso. Com elas, O basta desejo jogador seu tocar é o na meu bola, então você vai ter desejo, uma aposta de né? 2x. E isso se chama axé. Isso se chama a gente trocar energia, mas não é obrigado a fazer. Então, se eu tenho um axé, se eu carrego isso no meu sorriso, é porque a gente troca energia, a gente se iguala. É muito recíproco. Eu vou terminar com uma última música mostrando o quanto a gente pode mudar o tom da nossa energia, pode mudar a vibração do nosso coração e trazer coisas que tragam benefício. Eu estou igual a casa de oração, aquilo que não faz parte dela se expurga. E tá muita coisa se expurgando da minha vida, né? Então a solução é o radical, mas que não foi puxado por mim, foi puxado por aqueles que blefaram. Agora pega o jockey, pô. Eu tenho um livro aberto onde eu posso ser o que eu quiser, fazendo o que eu faço. E aí eu continuo. É o exemplo. Me dá agora só o que faz batuque pra tu ver. Se eu tivesse um atabaque, a zoada era grande. Deus sabe o que faz. Agora que eu sou Ogã, eu me considero Ogã. Eu sou um carranca. É a proteção, né? Eu mando tudo de volta.
simples para quem sabe fazer, né? Não precisa de muito e tem que ser igual o elipse, tem que ser completo para poder fazer uma coisa bem feita. Eu só confio em mim, né? Agora, daqui para frente a gente vai ver o que é que vai acontecer. É muita história, né? São muitas cavernas platônicas para se entrar e se sair ileso. Porque quando se enxerga a luz diante dessa situação, a gente sabe que tem outras crateras, tem outras grutas, tem outros caminhos, tem outras naturezas. E vem chegando a jiboia no corral, é todos mal. Ó, já pegou. Chamou? Eu vou com essa, eu vou completar a hora. Vou chamar.
ela vem do Tibério, que tocava atabaque pra gente fazer uma roda de capoeira nos domingos sem pagar nada, até levar o batismo da terra. Comece agora mesmo a eliminar Mano, tarefas manuais é e isso. repetitivas. A Para raiz, se conectar com não, o aplicativo eu não que você preciso já de utiliza, é resiste só informar os dados de mais acesso do e que autorizar a minha conexão verdade. com o BTG Pactual. E eu encerro esse vídeo com muita satisfação, porque assim é meu dia. Quem tivesse a minha presença iria participar dessa energia, e a energia que estava presente não estava participando. Então, eu agora posso ser eu, e ser eu é muito gostoso. Eu gosto de ser. Eu gosto. É isso, mano. Gratidão. Que o Oxalá abençoe a vida de vocês. Que os anjos, os seus ancestrais, o culto aos ancestrais, né? Seja lembrado, não perca essa cultura. Tem a cabala, cada um tem o seu signo, e seu signo vai dar o ori, vai dar caminhos, né? Não define tudo, mas tem rastelo, tem fenotipo, tem solução. Pescocinho, tem sim. É isso. O erê que eu explico é isso, é a gente manter a nossa expectativa infantil, resolvendo coisas de adulto e resolvendo assim com tiriri, não é uma tiririca, porque as abertas, tiririca, ele faz piada e o tiriri ele serve para enraizar. Então existe a planta tiriri que você pode usar como enraizador, né? E assim eu tenho o verso de Marabá, eu tenho a fragrância de Paulanei, tenho as costas de Dona Leopoldina, nossa, mano, a vivência de Augusto dos Anjos, é gratificante conhecer cada rua dessa entre as outras e saber o significado, estudar cada ser, né? Andei muito no skate na Santos Dumont e quantas vezes eu levei uma queda para poder se erguer. Isso é essencial. Se alguém teve que fazer martírio para poder pagar as penitências, esse alguém eu tiro por mim, porque eu bati o skate na minha perna e a dor, ela é um sadoma, só que o Gamorra é o contrário, eu trago a vida, eu trago aquilo que significa, né, por conhecer o lado dolorido, e aonde eu puder florescer, aonde tem a vida, eu vou trazer essa energia, a essência. Então, gosto tanto de você, Leãozinho.